Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe mais o estudo dessa lição. Hoje nós vamos ver o tópico de segunda-feira, que nos fala o seguinte: cultivando uma atitude melhor. Que críticas severas recaem sobre aqueles que são implacáveis ao lidar com os erros dos outros, mas se recusam a reconhecer as próprias falhas. Em Eclesiastes 7:20 e Tiago 3:2, primeira parte. Vamos ver onde está? Diz assim, olha, na verdade, não há nem homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E porque todos tropeçamos em muitas coisas. Esses são os dois textos que nós acabamos de meditar. Então, a palavra de Deus nos diz que nós não somos bons. Todos cometemos erros. Devemos ser compassivos, né? E a gente não vai reconhecer as próprias falhas, nem vestir a completa armadura da justiça? Essa é uma pergunta. Então, devemos ser vigilantes com o nosso próprio caráter para não desonrar a Deus. Nosso temperamento, as nossas palavras, né? Nós devemos ter muito cuidado e devemos ter uma clareza do que somos, né? Não devemos ser detetives dos nossos irmãos. A palavra de Deus diz assim, ó, nenhum daqueles que se tornaram detetives consegue ao menos ver a tendência da posição que assumiram ao se esforçar para se tornarem um poder controlador. Cadê a visão espiritual clara que deveriam ter? Por que conseguem perceber um cisco no olho do irmão, mas não notam a trave no próprio olho? Então a palavra de Deus diz que devemos ter muito cuidado com isso. Não devemos ser detetives dos nossos irmãos. A segunda pergunta, a letra B, diz assim: o que mostra que alguém atingiu o nível de perfeição moral e qual é a única forma de alcançar isso? Em Tiago 3:2 e 1 Coríntios 13:5 nos diz o seguinte: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Então, o nível de perfeição moral que mostra que alguém atingiu esse nível é não pensar mal e não falar mal dos irmãos. Então, esse é o nível, né, de perfeição moral que devemos encontrar. Devemos alcançar pela graça de Deus. Não pensar mal, não falar mal dos nossos irmãos. Porque diz assim, olha, onde a língua descontrolada encontra espaço para realizar a sua obra profana, a alegria do Senhor não consegue permanecer. Então, irmãos, essa é uma mensagem para mim. Diz assim, ó, não amplie os pequenos erros que alguém comete, mas pense no bem que há nessa pessoa. Cada vez que se consideram e se debatem esses erros, eles se ampliam. Então é isso que nós devemos fazer um concerto com Deus, né? De guardar as nossas palavras, de não pensar e não falar mal. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.